Olá, tudo bem? Este é o programa Igreja no Brasil e você confere nesta edição. Assessores da CNBB estudam eclesiologia do Papa Francisco. Trabalho da Repam é divulgado na Conferência dos Bispos Peruanos. Igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Direto aqui de Brasília, o programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. Olá, seja muito bem-vindo. É uma satisfação te receber no programa Igreja no Brasil. Chegando aos 4 anos de pontificado, o Papa Francisco já é um nome marcante na história. Sua atuação à frente da Igreja motivou um estudo que foi apresentado aos assessores da CNBB. Os detalhes na reportagem de Larissa Carvalho. Durante a primeira reunião do ano, realizada na sede da CNBB em Brasília, o grupo de assessores das 12 comissões da conferência realizou estudos sobre a eclesiologia do Papa Francisco. A reflexão foi conduzida pelo padre Vitor Galdino, da Arquidiocese de Florianópolis. O objetivo era apresentar qual é a visão que o Papa Francisco tem da Igreja, o que é que ele entende por Igreja. E no meu estudo eu mostrei que o Papa Francisco tem uma visão da Igreja em 5 círculos. De acordo com o padre Vitor, o primeiro círculo é composto pela eclesiologia crítica. Nele, o Papa Francisco apresenta uma visão crítica da Igreja que rejeita o carreirismo, as fofocas e o clericalismo. Já o segundo ciclo é chamado de eclesiologia pastoral. É onde a gente percebe a prática pastoral do Papa Francisco, a igreja que ele quer, uma igreja que seja hospital de campanha, que cuide dos pobres, dos doentes, dos aflitos, uma igreja da misericórdia samaritana, uma igreja pobre, com os pobres para os pobres, como ele mesmo diz. O terceiro ciclo, explicado pelo presbítero, é o da eclesiologia afetiva. Nela, o Papa apresenta a igreja como mãe. Já no quarto ciclo, é indicada a teologia do Papa Francisco, que é baseada na diversidade de culturas e de povos. Por último, o padre Vitor falou sobre o quinto ciclo, o da eclesiologia do mistério, no qual afirma que a igreja não é uma ONG, um partido político ou um sindicato, mas sim um mistério por vir única e exclusivamente da graça e iniciativa de Deus. Quando você entende a igreja como um mistério, todas essas outras dimensões que eu apresentei antes nos diversos círculos se tornam muito mais compreensíveis e você consegue ser mais fiel à igreja. Você não vai viver a igreja como se você fosse um funcionário, um burocrata, um agente social, um sociólogo, enfim, um funcionário, mas você vive como crente, né? A igreja é de Deus, não é tua, é de Deus. E você vive essa graça de ser membro da igreja porque é filho de Deus, porque é irmão de Jesus Cristo, porque é templo do Espírito Santo. No próximo dia 22 de fevereiro, a Igreja celebra a Cátedra de São Pedro. A palavra cátedra significa o símbolo da autoridade e do magistério do bispo. É daí que se origina a palavra catedral, igreja mãe da diocese. A Cátedra de São Pedro, portanto, marca o serviço petrino para toda a igreja. São Pedro recebeu a incumbência de se tornar a pedra sobre a qual seria edificada a Igreja de Cristo. Ele assumiu seu lugar de líder, atendendo à vontade explícita de Jesus, que lhe assinalou a tarefa de apacentar o povo de Deus, guiar a igreja. O Papa Francisco é o sucessor de Pedro e detém essa missão de condução e pastoreio. O programa da CNBB volta em instantes. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia.
O arcebispo emérito de São Paulo e presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB, cardeal Cláudio Umes, foi divulgar os trabalhos da Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM, na Conferência Episcopal do Peru. Confira na reportagem de Bruno Feitosa. No encontro que ocorreu entre os dias 16 e 20 de janeiro, os bispos peruanos conheceram um pouco mais das atividades desenvolvidas pela REPAM, trabalho específico da Igreja Católica com a missão de intensificar a evangelização do território amazônico e fortalecer a consciência ambiental na região. Nós fazemos esses encontros, e nós pedimos esses encontros e eles nos concedem então esse espaço para podermos apresentar a REPAM. Eles já conhecem, claro, mas apresentar um pouco mais longamente, mais especificamente também as atividades. E o que a REPAM espera da parte da conferência local em relação aos bispos da sua região amazônica, para que dê maior apoio, para que participe mais também de todo esse trabalho da REPAM na sua região amazônica. Os bispos nos acolheram muito bem, fizeram muitas perguntas, fizemos muitos esclarecimentos, enfim, e depois nos reunimos com os bispos também da área amazônica do Peru, que então mais especificamente nós fomos entrando. Para o cardeal, os desafios amazônicos dos países vizinhos esbarram na falta de missionários. Que vem, em primeiro lugar, da própria atuação da igreja ali, com muita falta de missionários e missionárias, também recursos, normalmente são igrejas muito pobres, também essas das regiões amazônicas, e depois toda a grande questão da inculturação, como inculturar o evangelho, a fé, a igreja, na cultura dos povos originários, locais, e enfim, toda a questão também climática, socioambiental, que vem a partir, nos interpelando a partir da Laudato Si. São todos grandes temas hoje. Ainda este ano, Dom Cláudio Umes deve visitar as conferências episcopais da Colômbia, Bolívia, Venezuela, Suriname e Guiana Francesa. Todos esses países, além do Equador, Peru e Brasil, fazem parte da REPAM, que congrega 56 circunscrições eclesiásticas em 9 países da América do Sul, diretamente relacionados à Amazônia. Desde 2009 é celebrado no dia 20 de fevereiro o Dia Mundial da Justiça Social. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de reconhecer a necessidade de consolidar os esforços da comunidade internacional na erradicação da pobreza e na promoção do pleno emprego e do trabalho digno e a justiça para todos. O bispo de Ipameri, no Goiás, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB, Dom Guilherme Verlang, destaca algumas iniciativas da Igreja relacionadas à busca pela justiça social. Hoje, nós estamos com algumas coisas que se destacam. Por exemplo, o enfrentamento do tráfico humano permanece. Nós temos um outro grande problema onde o Papa Francisco nos chama a atenção, nos dá o exemplo do acolhimento e o trabalho com os migrantes. Muitos estão fugindo, como no Brasil fugiam da seca do Nordeste, hoje fogem das guerras, fogem das violências. E nós como cristãos precisamos manter isso. Continuamos um grande problema da limpeza de rua, com os moradores de rua. Então tenta-se esconder a miséria e a pobreza do Brasil. Nós temos um grandíssimo problema, especialmente nesse ano 2017, a questão do encarceramento. A questão carcerária por parte da igreja deve ter uma atenção muito especial e eu sei que muitas paróquias e muitas dioceses não estão abraçando essa questão da pastoral carcerária. Continuamos tendo um grande problema e acentuando de novo a questão da apropriação de terras indígenas e de povos tradicionais, onde também por meio da CPT e outras organizações estamos nessa luta por meio do CIMI para dar a esse povo a dignidade de vida. Iniciativas importantes da Igreja no Brasil. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço.